ligado da convite dos irmãos Vitória, Mária, Vera e da presença de cada um aqui para compartilhar. Eu fiz um workshop, um PowerPoint, mas em geral eu não gosto muito de usar, então vamos estar mais na interação, mas são alguns tabelas. Talvez eu vou usar um pouco mais tarde, vamos ver. Eu sou muito atentivo no presente, no momento presente. Então estava aqui há uma hora, estava aqui nos trocos, uma pessoa, uma outra, e aparecem já alguns elementos interessantes. Um que é a metafísica, porque, claro, é uma ligação com o proxima proposta dos ecrãs. Então, vamos tentar um pouco de abrir essa questão também. Outras perspectivas, eu entendi falar de algumas pessoas em ligação com medicina energética, medicinas holísticas, todas essas questões. Vamos tentar também estabelecer um pouco a questão da música, das vibrações, e a questão de uma visão global, integrativa. Então vamos tentar fazer alguns links. É importante também de falar do meu ponto de vista, porque cada um tem um ponto de vista. É claro que em ligação com a história, a pesquisa pessoal, o caminho pessoal de uma pessoa, o caminho do pesquisador e também de vida. Então eu vou falar um pouco dessa introdução para mim em ligação com a transdisciplinaridade. E talvez muitas coisas ligadas com essa questão da espiritualidade, da metafísica, nessa emergência. A primeira coisa é que na transdisciplinaridade, se você olha a literatura internacional, são eixos diferentes. O eixo do Cétrons, do Baccarat, do Patrick Paul, do Gilbert Durand, são diferentes de uma pessoa ou outra. Eu não tenho um pensamento do Baccarat, também de Gilbert Durand, mas é uma direção que é a mesma direção, com algumas nuances. No inverso, você vai perceber que, não sei, nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, vão aparecer, talvez aqui, vão aparecer outros eixos de ligação com a mesma palavra de transdisciplinaridade. Então, para usar do nosso eixo, que também é uma pesquisa de uma pessoa do Cétrons, que é o Américo, só normal. Eu estava sou co-orientador de um doutorado de um doutorado. Ele fez uma pesquisa internacional em língua inglês, francês, português, espanhol, sobre a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, pesquisa quantitativa e qualitativa. E, no final, é um elemento fundamental para fazer a diferença entre inter e transdisciplinaridade. Já é um ponto importante que vai seguir sobre essas questões da energia, da visão global, da metafísica. A definição então internacional, que é uma pesquisa da transdisciplinaridade, a diferença com a inter, é que a inter faz a ligação entre as disciplinas. É um jeito particular, uma metodologia, um processo de ligação dentro das disciplinas. Mas a interdisciplinaridade, sob um certo plano, fica disciplinada. A diferença fundamental com a transdisciplinaridade é que a transdisciplinaridade vai integrar dentro do campo conhecimentos não acadêmicos, no sentido formal, não disciplinares. Então, por exemplo, saberes tácitos, saberes experienciais, saberes tradicionais, religiosos, espirituais, tudo o que faz parte do ser humano. Essa é uma diferença fundamental, e também uma outra diferença fundamental é a visão do sujeito. O sujeito na interdisciplinaridade é um sujeito mais reduzido, mais
não global, como na transcipineidade. A transcipineidade oferece uma visão mais global e mais ampliada do sujeito. Essas são as duas diferenças. O que é interessante é que essas duas diferenças, que de fato são o final de uma pesquisa científica, são muito ligadas com o processo mesmo dessa dinamização da inter e da transdisciplinaridade. Ao início eu vou falar um pouco do meu próprio caminho. Ao início eu estava com uma formação, tive um doutorado de medicina, e eu estava na oncologia. Com essa experiência de oncologia e a visão, para mim, muito difícil do sujeito, porque estava uma visão mais, estava há 40 anos, né? Uma visão mais objetiva da doença, estava o câncer da mama do quarto ou 5, né? Uma dessubjetivação total, uma perda do sujeito, bom, que eu posso entender, mas estava, como jovem médico, um pouco com uma crise interior. Então eu fiz um mestrado de ciência, de microbiologia, e eu saí da medicina para ir na pesquisa. Eu estava pesquisador no Instituto Pasteur, em Paris. E do mesmo jeito, nessa visão, eu percebi muito rapidamente que, de fato, a pesquisa, para ter dinheiro na pesquisa, para avaliar a pesquisa, você deve, de fato, entrar dentro de um quadro que é já conhecido. Então, a pesquisa é sempre engraçado, eu acho. Para ter dinheiro da pesquisa, você vai reproduzir, de fato, o conhecimento já conhecido. É engraçado. Porque se você vai na direção aberta da pesquisa, de fato, não vai funcionar. Porque não tem um reconhecimento acadêmico, científico. Né? Então, porque, de fato, é sempre esse modelo hipotético-dedutivo da ciência, onde tem um modelo anterior, preável, e esse modelo vai estar, de fato, algumas nuances reproduzidas. Então, como para mim, por exemplo, nesta pesquisa, eu saí do Instituto Pasteur, por quê? Porque em 73, 4, eu tive a vontade de integrar a cronobiologia. Estava ao início da pesquisa das descobertas da cronobiologia. E nesse momento eu tive uma refutação do meu orientador de pesquisa, porque para ela a cronobiologia não estava uma realidade. É engraçado. Bom, então eu saí. Eu estava em Paris, um jantar, e eu encontrei um médico chinês mesmo. Eu estava no meu lado, eu falei com ela, bom, ela me convidou para experimentar a acupuntura. Como eu estava médico, eu sou curioso. Né? Essa era uma revolução para mim, né? Porque na medicina você faz um diagnóstico, um tratamento, mas a pessoa vai sair do mesmo jeito que ela entrou. Claro, mais ou menos. E aqui, com pequenas agulhas, a pessoa estava melhorando, estava uma revolução para mim. Né? O setor, como uma pessoa observa uma ação imediata, bom, engraçado, interessante. Então, eu fiz a proposta de ensinar a acupuntura do jeito oriental. Eu estava no lado dela, ele me mostrou, sem muito conhecimento particular, estava bem experiencial, mas estava uma revolução conceitual para mim. E depois, eu tive a vontade de completar essa formação, mais na teoria, e pouco a pouco, bom, você entra dentro de um processo. Então, eu estava fora da acupuntura, bom, a homeopatia. Então, eu fiz uma formação de homeopatia. Além disso, as plantas, bom, tudo isso poderia estar ligado com medicinas que, nesse momento, estava chamada de alternativas. Depois, estava complementar, são mudanças de nomes. E, de fato, quando você entra nessas dimensões, que acontece também agora, né? É uma confusão total. Eu não falo que é bom ou ruim, é uma confusão. Porque cada um tem a certeza de ter
de uma verdade. Então cada um vai falar do seu jeito, da sua técnica, da sua visão. É uma confusão total. Como eu não gosto muito da confusão, eu tive a vontade de esclarecer um pouco, de clarificar um pouco todos esses conceitos, essa visão. E você entra sobre uma busca pessoal nesse momento. E, no mesmo momento, eu já tive muitos sonhos premonitórios, iniciáticos, simbólicos. Então, eu estava aberto a tudo. A visão, não sei, da China, do Oriente, da Cabala, do Egito, da homeopatia. Bom, e pouco a pouco eu tentei de fazer ligações. E, para tentar esclarecer um pouco essas coisas, eu tive uma certeza interior de que, de facto, quando você todos esses sistemas de saúde ou essas visões tradicionais, de facto, todas têm a verdade. É claro que todos vão ter uma certa eficiência, uma certa visão do mundo em ligação com elementos culturais, históricos, porque tem um momento da história, da representação do mundo, que pode ser diferente do outro. Mas cada uma dessas representações tem uma certa verdade. E, ao mesmo tempo, nunca dessas representações pode pretender a uma visão real, total e integral, porque isso é Deus. Então, cada um tem a sua riqueza, mas tem suas limites. O que é muito interessante também é que o que é a riqueza de uma é a fraqueza de uma outra. Visão e representação. É o inverso, claro. Então, pouco a pouco, eu estava com essa pesquisa, pergunta pessoal, que estava mais pessoal, eu estava na profissão como médico, mas eu estava com uma pesquisa pessoal, e ao mesmo tempo, como professor, porque pouco a pouco eu tive amigos, pacientes, pessoas que tiveram vontade de compartilhar comigo minhas reflexões. Eu estava um pouco improvisado todas essas coisas. E eu estava com uma pergunta fundamental, que estava a questão da invariância antropológica. Então a pergunta que eu tive é o que é invariante, o que é a mesma coisa nas diferenças, ou mesmo dentro das diferenças. Essa invariância antropológica. E, ao mesmo tempo, quando você percebe essa invariância, já você entende um pouco essa visão da globalidade, de uma dimensão mais integrativa, mais global do ser humano. Cada religião, cada disciplina, cada prática profissional, vai oferecer as diferenças que vão enriquecer o sistema, essa visão. Então, essa interligação entre o mesmo e o outro, o que é idêntico e o que é diferente, está para mim muito interessante. De facto, o que eu fiz sem saber é um pouco essa hipótese do Parmênides do Platão, que é toda a questão do não ser, do ser e do outro do mesmo. O outro do mesmo, estava um pouco essas perguntas, o que é o mesmo, o que é o outro e como os dois vão estar interligados. Bom, eu fiz essas pesquisas, eu encontrei muitas respostas muito interessantes, por exemplo, na direção da ligação entre música e acupuntura. Eu percebi que estava um livro editado na França, que cada ponto da acupuntura é ligado com uma nota de música muito específica, e que todas as leis musicais são leis acupunturais e vice-versa. Eu fiz esse trabalho no pentatônico ocidental, no pentatônico oriental e no heptatônico ocidental. E as leis são incríveis. O corpo humano é realmente, no sentido energético, um corpo em vibração e um instrumento de música com cordas, que são os meridianos. É uma equivalência total entre música e acupuntura. Também a decodificação do I Ching, porque o I Ching, que é um livro muito importante na tradição chinesa, não é um livro de premonição, de divinação, é um livro de sabedoria.
do I Ching, da tradição chinesa, e a maior parte das asas são 10 asas do I Ching, que são comentários escritos, que são a maior parte na tradição chinesa é escrita para Confucius. Ele mesmo tem um livro de sabedoria, de fato, das forças do universo, que são sempre mutação, transformação, e que vão fazer uma ligação entre duas dimensões do ser humano. Essa visão, por exemplo, que eu descobri nesse momento, eu estava aos anos 90, tive uma consequência fundamental em ligação com o meu trabalho na transdisciplinaridade depois. Porque esse livro do I Ching é um livro oculto, de facto. Esse é oficial na cultura chinesa. A ordem dos hexagramas, são 64 hexagramas. Essa ordem que você encontra nos livros do I Ching é uma ordem falsa. A ordem verdadeira do I Ching é ocultada. Então, eu estava nessa pergunta, qual é essa ordem verdadeira do I Ching? Então, das energias. E eu precisei de 10 anos de pesquisas, mas eu tive essa possibilidade de encontrar essa ordem verdadeira do I Ching, que é a ordem matemática, de fato, com aplicaturas, inversões, e um jogo de espelhos muito preciso dentro de mundos diferentes. De fato, é uma visão integrativa e integral do mundo. Todas as visões tradicionais vão oferecer 4 mundos. O mundo da metafísica, da transcendência pura, o mundo divino, e 3 mundos no sentido de uma fenomenologia. Uma fenomenologia espiritual, uma fenomenologia psíquica e uma fenomenologia física. Mas, de facto, o que estava fundamental dessa descoberta, dessa tessitura do universo, das energias do universo, é que a construção do I Ching estava ligada com 2 modelos tradicionais da medicina chinesa, que se chamam Hutu e Lushu, o ser anterior e o ser posterior. E essa obedece a uma dialética que acontece, não sei se aqui são acupunturistas ou não. Tem acupunturista aqui? Um pouco? Não. Na acupuntura tem 2 dialéticas, que se chamam Neiwai e Biaoli. Mas Neiwai significa, de facto, esotérico, exotérico. E essa dialética estava a constituição mesmo do I Ching. Porque tem um fio, e de facto, ao final, o universo é uma tessidagem, uma tessitura. Então são 2 fios. Um da trama, que de facto é a visão exotérica, aparente, que nas tradições é psicocorporal, o ser humano, visível, psicocorporal, e tem 2 dimensões que de facto são esotéricas, ocultas, invisíveis. É uma fenomenologia espiritual, que são 2 mundos, o mundo da transcendência e o mundo do espiritual, no sentido de uma fenomenologia da luz, mas uma fenomenologia. Podemos falar, não sei, de uma dimensão angélica, do ser, mais oculta. E essa é a construção do I Ching. Então, eu já tive essa informação com essa pesquisa de um fio de trama e de um fio de ordidura. Ordidura. E a ordidura, de facto, é o destino. E a direção. Quando você trabalha na tessidagem mesmo, tem o quadro com os fios paralelos que vão dar a direção, que de facto é a dimensão invisível. Mas nós temos um destino. E depois é o movimento de revoltas da trama, que vai oferecer, pouco a pouco, a aparição do motivo, e do tecido mesmo. E o tecido você deve entender o tecido da roupa, mas também o tecido do corpo. Interessante. Então eu estava com essas informações. E nesse momento, mais ou menos, no início dos anos 90, eu sou no Brasil um dia e eu encontro os amigos aqui que falam, eu tenho um francês que estava aqui pouco de tempo antes
muito interessante, você deve encontrar quando você vai voltar na França. Aqui esse francês, se chama Basarab Nicolescu, o físico quântico. Bom, então eu vou encontrar Basarab Nicolescu, porque faz confiança aos meus amigos brasileiros. Eu encontrei, no início dos anos 90, o Basarab, troquei um pouco com ele. E nesse momento eu tive um problema de pesquisa pessoal, porque eu já tive a capacidade, sobre o mesmo modelo transcultural, de integrar todos os sistemas tradicionais. Eu posso mostrar um dia, eu posso, com o mesmo modelo, integrar de um jeito muito preciso a Cabala, o texto da Gênese bíblica, da Gênese, os 7 dias da criação, o yoga tântrico, a medicina chinesa, com toda essa dimensão esotérica e exotérica, a busca do grau na visão da cavalaria, a alquimia do século XV e outros textos. É o mesmo modelo, de fato. Então, essa questão de invariância antropológica e transcultural, já eu tive a informação nesse momento. Mas eu tive um problema de não ter a capacidade de integrar duas coisas. Não sabia porquê. A medicina científica e a homeopatia. Porque, com esse modelo de visão global, não tive a capacidade de perceber a chave desse processo. Como integrar essas dimensões. Porque, nesse momento, nunca eu tive a informação da ontologia, da epistemologia, de todas essas palavras que parecem um pouco heréticas, mas que de fato são fundamentais. Porque quando você, como médico e como científico, porque tive uma formação de ciência, e depois essas visões tradicionais, de fato não tem uma reflexão sobre essas dimensões. Então, todos os sistemas tradicionais que de fato são em ligação com uma visão global do ser humano, holística, eu tive a capacidade de construir esse modelo. Mas a homeopatia, de fato, não sabia nesse momento, a homeopatia, século XVIII, já tem uma ruptura epistemológica, porque aparece essa saída do modelo holístico global do conhecimento, que no mundo ocidental é ligado com o corpo, alma e espírito, com muitas nuances sobre a questão da alma. E tive uma ruptura que acontece entre o século XIII e o século XVII. Tem um muito bom livro do nosso amigo Gilbert Durand, que fala, por exemplo, dessa ruptura. Os outros autores que falam também. Então, a homeopatia, de facto, é uma medicina em ligação com o modelo cartesiano, a dualidade do século XVII e XVIII. E como uma outra epistemologia, eu não tive a capacidade de integrar esse modelo. E também, eu não tive a possibilidade de integrar, aussi de um jeito muito fraco, a ciência, a visão mais médica, científica, porque é uma nova ruptura, com o positivismo, a ciência moderna do século XIX e XX. No inverso agora, eu tenho essa capacidade. Por quê? Porque com essa construção transdisciplinar, em ligação com a epistemologia, nesse momento, sim, eu posso reintegrar de novo. Em 90, não tive essa possibilidade. Então, eu encontro o Basarab, que fala na física quântica, que são níveis de realidade. Eu falei, níveis de realidade, mas para mim é ligado com mundos, essa mesma visão também. Legal, eu posso, enfim, fazer a ligação entre a ciência, no sentido da física quântica, e os modelos que eu já estava trabalhando. E pouco a pouco eu entrei num novo processo, porque de fato, até os anos 90, estava sem saber sobre uma modelização transcultural que eu conseguia fazer, mas não transdisciplinar. E com esse encontro com o Basarab e com toda essa emergência da transdisciplinaridade, eu tive a capacidade de pensar de um outro jeito, mais no sentido das disciplinas, da ciência, da epistemologia, e de facto, com esses modelos, de voltar sobre novas perspectivas do conhecimento, mas sempre com a mesma modelização. E, bom, então, já eu entendi, nos anos 95, 97,
estava palestrante, eu encontrei Mariano em Arábida, no Portugal, o primeiro congresso mundial da transdisciplinaridade, mas você estava também. Nós somos ancestrais. Velhinhos. Na transdisciplinaridade estavam algumas pessoas do Brasil, Gilbert Durand estava presente também. Então, pouco a pouco, eu tive essa capacidade de integrar a homeopatia com essa visão epistemológica, né? E depois a ciência. Bom, então estava pouco a pouco essa construção de uma modelização transdisciplinar mesmo. Mas transdisciplinar e transcultural estava a mesma coisa para mim, são os mesmos modelos. Eu posso colocar a epistemologia, a metodologia científica, como eu posso colocar a medicina chinesa, a homeopatia, não sei, porque tudo é interligado. E o modelo global é real, integrativo. E como eu tive muitos sonhos premonitórios, já há muitos anos, eu tive sonhos para voltar na direção da universidade, para um doutorado. Eu tive um sonho, com uma roupa de doutorado. Então, para mim, o mais simples estava ir na direção da antropologia, porque estava um pouco o que eu tinha como eixo de pesquisa. Então, antropologia, eu fiz um mestrado em antropologia médica. E, no final desse mestrado, o início de uma inscrição e doutorado. Eu encontro Gaston Pinault, ciência da educação, que não tem nada a ver com o meu campo, mas uma pessoa tão legal que eu tive a vontade de facto de voltar do doutorado para fazer um doutorado de ciência da educação. Então eu fiz um doutorado de ciência da educação. E nesse doutorado, o projeto inicial estava uma pesquisa em ligação com a medicina. Bom. E um momento Gaston fala, mas por que você vai pesquisar, fazer perguntas com outros médicos? Você é médico, trabalhe sobre a sua própria história de vida e de formação. Bom, sim, por que não? Ok, então vou falar da minha própria história de formação. Porque Gaston já, nesse momento, estava em ligação com as histórias de vidas na ciência da educação. E um dos argumentos científicos contra as histórias de vidas estava um argumento psicanalítico, que estava que, de facto, você pode sempre recompor a sua própria história, então é um pouco suspeito, não é tanto objetivo, e que para estar mais objetivo é importante de integrar o inconsciente. E como eu falei com Gaston Pinault, que eu tive muitos sonhos, ele falou, você deve integrar na história de formação seus próprios sonhos. Eu estava com centenas de sonhos. Você imagina, já um sonho não é tão simples, mas muitos sonhos. E nesse momento, se eu falo dessas coisas, é porque é muito ligado com toda essa questão do sujeito, da subjetividade, pouco a pouco, que é a temática hoje. De facto, eu percebi, bom, já o Gaston tive um trabalho consequente, ele estava já com uma visão tripolar da antropoformação, né? Nós somos, que estava um trabalho muito ligado com Pascal, um filósofo francês, do século XVII, XVIII, que nós somos formados com o mundo exterior, né? Que ele fala de ecoformação. Eu vou tentar, talvez, definir essas coisas, oferecer uma definição, vamos ver mais tarde. Nós somos em ligação com os outros, heteroformação, e com autoformação. Nós estamos na capacidade de uma autoformação com nossos mesmos, com si mesmos. E além disso, que estava já para mim interessante, porque ele estava a 3 mundos, eu tive a capacidade de fazer algumas ligações com meus próprios modelos. Além disso, eu estava com essa visão dos sonhos. E o início estava muito complicado, porque são muitos sonhos. E pouco a pouco eu fiz uma leitura, uma outra. E pouco a pouco eu percebi que, de fato, essa sequência de sonhos estava falando de uma história.
mas uma meta-história, uma transhistória da alma, da minha própria alma. Eu percebi que estavam indicadores dentro dos sonhos, indicadores lógicos. Tive rupturas. As rupturas dentro dos sonhos são sempre ligadas com mortes, nascimentos. São anúncios de morte ou anúncios de nascimentos. E rupturas simbólicas do corpo. São momentos que têm dominância do corpo de números. Por exemplo, o 4, o corpo um pouco mais de sombra. Outros momentos vão aparecer mais o número 3, cores mais em ligação com branco, verde. Alguns momentos estava o 1, que estava aparecendo com cores mais vermelhas ou douradas. Então, pouco a pouco, eu percebi, e eu tive essa muito boa sorte, de fato, em realidade, porque até esse momento eu não sabia, eu percebi que eu estava dentro de um processo alquímico, no sentido junguiano, mas alquímico mesmo, porque Jung fala de textos do século XV, XVI, e que eu tive esses sonhos em ligação com o brilho negro, o brilho branco, o brilho vermelho, o dourado, o ouro filosófico. Então eu tive um terreno, um campo de pesquisa do inconsciente com todas essas rupturas em mim mesmo. Então, esse doutorado, essa pesquisa, fiz uma nova ligação, de fato, no plano transpessoal. Porque estava no meu próprio inconsciente. Então, se você percebe, as modelizações que eu desenvolvo têm muitos pontos de entrada, ao mesmo tempo é transcultural, no sentido da medicina, a visão global e Oriente-Ocidente do ser humano. Depois estava mais transdisciplinar, no sentido epistemológico, fenomenologia, todas essas palavras filosóficas e mais acadêmicas. E nessa pesquisa aparece a dimensão mais transpessoal, sempre com a mesma modelização. E no final, eu percebi que, por exemplo, com o trabalho do Gaston Pinault, faltou uma coisa que estava uma ontoformação, porque a obra vermelha na alquimia, esse encontro com o divino mesmo, não estava integrada no processo do Gaston, porque a autoformação é muito ligada com o brilho branco na alquimia, por exemplo, que é a questão do self, uma dimensão ampliada, o si mesmo, não eu, mas o si mesmo. Pouco a pouco eu construí esse caminho também de entendimento e ligação com a pluralidade de identidades que nós temos. Porque nós temos uma identidade eco, que é a biologia mesmo, a identidade genética. Nós temos uma identidade psicológica, no sentido do eu. Nós temos uma identidade espiritual, no sentido do self, junguiano, no sentido do anjo, por exemplo. E nós temos uma identidade divina, com nomes divinos. Eu tive, por exemplo, essa informação com meus próprios sonhos. E, ao mesmo tempo, o que aparecia nesse momento estava um fio condutor de pesquisadores, que aparece de um jeito, mesma coisa, é engraçado, porque são coisas que você não vai ter o poder de maestria sobre essas coisas, aparece. Não? Então, o que aparecia nessas pesquisas? Por exemplo, eu encontrei Gilbert Durand em 94, em Arábida. Bom, estava uma pessoa que eu gostei. Depois eu fiz a leitura de alguns livros muito interessantes. E pouco a pouco, de um outro jeito, que não tinha a ver com Gilbert Durand, um dia, uma livraria, eu encontro um livro que eu abro, e eu abro, tem um relato de uma história de um mestre de Sufi do Irã, do século, não sei, 13, 15. E incrível, é um sonho que eu tive, a descrição é meu sonho. Então eu compro o livro estava de Henri Corbin. Eu não sabia que, por exemplo, Henri Corbin e Gilbert Durand estavam amigos muito espertos.
E pouco a pouco eu percebi que eu estava sem saber sobre um eixo particular também de conhecimento. Porque Gilbert Durand, Henri Corbin, são pessoas ligadas com um grupo que se chama Erasmus, na Suíça, em Ascom. É um grupo ligado com Jung, ligado com Mircea Eliade, com essa dimensão mítica, com Georges Choulem, cabalista. São pessoas que fazem ligação entre Oriente e Ocidente. Por exemplo, Henri Corbin fez uma ligação entre a cultura filosófica ocidental, estava o primeiro tradutor de Heidegger, fenomenologia, e um grande iniciado na visão do sufismo xiita do Irã. E pouco a pouco você percebe que são correntes. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa muito interessante também, que estava para mim um amigo muito perto, eu não falei dela, mas nos anos 80, que se chamou Graf Durkheim. Graf Durkheim estava um alemão que tive a possibilidade de morar muito tempo no Japão e que desenvolveu um grupo sem ligação com desenhos meditativos, com o trabalho de meditação zen, essas coisas. Então eu tive essa prática do zen um bom tempo. Mas é uma pessoa que fez ligação entre o Japão e a Europa. Eu também fiz ligações de um jeito, sem encontro, você imagina, um encontro, um jantar, um médico chinês que muda sobre um plano o destino de um caminho. Ou encontros com um livro, as aparências são consequências, você abre um livro, não sei porquê. Então, a vida, para mim, do pesquisador é esse movimento muito engraçado, muito interessante, que são sempre o imprevisto que vai mudar tudo. Então, bom, pouco a pouco, eu fiz essa construção desse trabalho, com todas essas portas entradas, e essa construção se finaliza até agora com um trabalho que não é pessoal, eu já falei um pouco, que é esse do doutorado do América, que é um amigo muito perto, um dos fundadores do CETRANS com Victoria e Maria Romero. E na sua pesquisa, como ele teve uma formação filosófica, ele fez uma pesquisa sobre o conhecimento, a construção do conhecimento no mundo ocidental, depois da antiguidade. Então, é o conhecimento mítico, o conhecimento filosófico, depois religioso, século V, X, e pouco a pouco científico, com todas essas mudanças depois do século XVI. E de facto, com seu próprio trabalho de pesquisa, ela entra totalmente dentro do modelo que eu tenho. Então é uma nova porta de entrada em ligação com essa história do conhecimento, porque cada uma dessas grandes epistemologias, de facto, entra também nesse mesmo modelo. Então são muitas portas de entrada, se você entende bem sobre os modelos sobre os quais eu estou trabalhando. E na finalização também dessa primeira parte, o que aparece é que pouco a pouco eu tive essa possibilidade, com todas essas pessoas, esses encontros, esses livros, essas pesquisas, eu tive a percepção que, de facto, o conhecimento sobre um plano é muito simples, ao mesmo tempo claro que é complicado, mas é muito simples. A questão é sempre como eu vou, quem eu sou. Quem eu sou, por exemplo, são muitas ignorâncias em ligação comparadas aos atos. Aqui eu acho que todas as pessoas entendem, usam de um jeito mais ou menos importante a questão do yin e do yang, por exemplo. Aqui, eles não conhecem nem yang, as palavras. Então, o que você entende como yin e yang? Um jeito fundamental. Assim, se você é um pouco intelectual, você vai entender que o yang é o lado do sol da montanha, o yin é o lado da escuridão, que o yang se escreve com traço continuado e o yin descontínuo. Ok. Mas toda minha pesquisa é sempre de me perguntar sobre todas essas coisas muito simples.
Porque não sei o Ichim. Porque os meridianos são aqui no corpo e não do outro jeito. Porque a ordem dos pontos e não o outro. Porque o corpo se constrói desse jeito e não do outro. Perguntas muito simples, mas com entendimentos depois incríveis. Por exemplo, o modelo que eu uso é também um modelo do simbolismo do corpo humano. Você pode colocar dentro dos modelos transdisciplinares todo o corpo e a modelização do corpo, os órgãos, tudo. Bom, então me pergunto, Yin e Yang, já o que é o traço contínuo e descontínuo? Yin e Yang. De fato, o que é o Yang com a luz? O que é a luz? Se você tem uma ideia. A luz é a vida. Então a vida é contínua. Continua. Não tem rupturas da vida. Você pode acreditar ou não, mas a vida é sempre contínua. Morrer e renascer sempre. E no sentido simbólico, mas real também. Tem uma continuidade da vida. O problema, então, não é tanto a vida, para morrer. Quando você lê o texto da Gênese bíblica, a questão da morte não se opõe com a vida. A questão da morte é ligada com o conhecimento. Não com a vida. Não é o árvore da vida, é o árvore do conhecimento, a queda. Mas o conhecimento é o Yin. Porque, por exemplo, são os meridianos Yin que vão estar ligados com as entidades psíquicas na medicina chinesa. E o Yin é ligado com a sombra. É um movimento inverso. O Yang vai descer, o Yin vai subir. Então, se você entende essas decodificações, você pouco a pouco entra na prática mesmo, de todas essas modelizações que parecem muito teóricas, e você pode perceber todas as interligações transculturais, por exemplo. Então, de fato, o que são as rupturas? As rupturas são mortes. Nós devemos morrer muitas vezes, de um jeito ou do outro. A morte física é uma coisa, mas você, por exemplo, São Francisco, muito apreciado aqui no Brasil, né, tem um livro, um texto, uma oração fantástica, que é o Cântico das Criaturas, não sei se você conhece. O texto fala da segunda morte. Né? O texto fala, bom, o problema não é tanto a morte, porque de algumas maneiras, o irmão corpo vai dever morrer. Então, para o irmão corpo, bom, ele é sujeito. O que é mais complicado é a segunda morte. Porque felizes vão estar essas que vão sair dessa questão da segunda morte. A segunda morte, de fato, é uma morte psíquica. É a morte do ego, porque é um outro nível de realidade. Então, o problema em ligação com a morte é a questão das rupturas cognitivas. Então, depois da minha vida física, tem nada. Tem nada por quê? Porque não tem a capacidade cognitiva de saber que tem uma coisa. Então tem nada. Por quê? Porque eu sou muito identificado com minha vida física. Porque toda a minha construção cognitiva, que é a primeira fase da caverna do Platão, né? A primeira fase da caverna do Platão, se você entende, a caverna do Platão entra de um jeito perfeito com esses modelos que eu trabalho. O que é essa primeira fase? Você tem uma descrição do ser humano com as gêmeas, que não tem a capacidade de mudar nada, né? E que vai perceber como real as sombras projetadas na parede da caverna. Essa situação é nossa situação. Quando uma pessoa é identificada com o corpo, com sua vida, depois não tem nada, né? Mesmo se é um grande científico, é uma pessoa nesse posicionamento, que não tem nunca conhecimento interior, que tem uma identificação total com o mundo exterior. Então, todo o problema é como, pouco a pouco, eu vou entrar nessas rupturas, né? Separações, e como eu vou ter a capacidade de construir pontos para fazer a ligação.
dentro de mundos, dentro de níveis de realidade diferentes. Se você entende todo o processo transdisciplinar do pensamento complexo, do terceiro incluído, da metodologia do tecilagem, de facto é simples, mas não no sentido intelectual, no sentido experiencial, real. E como oferecer pontos, como construir pontos, porque tem rupturas. E essas rupturas são complicadas, porque tem rupturas em ligação com o conhecimento exterior, tudo o que eu vou perceber com a própria consciência. Mas tem rupturas internas, porque eu sou para mim mesmo um inconhecido. Não sei quem eu sou. Eu não conheço uma realidade espiritual, uma realidade divina, porque são rupturas também. Então, todo o trabalho interior, o processo de construção interna, é como pouco a pouco construir esses pontos. Então, se você tem a capacidade de construir o primeiro ponto, você vai sair da segunda morte, fala São Francisco, para ir no segundo nascimento. Esse segundo nascimento é a entrada na cabala do mundo de Briya, no Yoga Tântrica e a abertura da Jna. Na cavalaria é a liberação do castelo de Blancheflor, no texto do Parsifal, etc, etc. Porque tem uma transculturalidade. É a sair do mundo exterior, do Loshu, para entrar no Hotu, na medicina chinesa. E, de fato, são muitas pessoas totalmente identificadas, sem saber, com o mundo exterior. Porque, por exemplo, vamos trabalhar sobre a música, sobre as energias. Ok, energias é uma palavra que se vende muito bem, mas quais energias? Porque tudo é energia. Tudo. Então, quais energias? Quais? Acupuntura, por exemplo. O livro fundamental da acupuntura, o equivalente da Bíblia na acupuntura, se chama Neiking Soen. Não sei se você conhece esse livro aqui. Neiking é como I Ching. King significa um livro sagrado, um livro precioso, muito importante. São 5 livros que se chamam King na toda a tradição da cultura chinesa. 5, nada mais. Então você imagina, é precioso. Yi Ching significa mudanças, transformações. Nei significa oculto. Então, a base fundamental da medicina chinesa é que tem uma dimensão oculta, invisível, dentro da medicina. E essa visão, por exemplo, você deve entrar no processo do que é significado. Mas as pessoas entendem as palavras, mas como a questão do yin e do yang, mas não vão entender no sentido real. Por exemplo, na medicina chinesa, tem 10 órgãos ligados com meridianos, bom, perfeito, porque tem um meridiano do coração, do pulmão, do coisa intestino, bom, tudo bem, mas são 2, um que se chama mestre do coração e o outro aquecedor, não tem substrato orgânico. O que são esses 2? Você entende, você veja no livro que tem um que vai falar que o mestre do coração é o pericardo. Bom, porque ele não entende as grafias, os ideogramas. Não tem nada a ver com o pericardo. Por exemplo, essa envelope do coração não tem nada a ver com o pericardo. É, de fato, uma pele usada no tiragem do I Ching, a divinação, porque são bibliotecas onde você vai colocar algumas tiragens e que você vai dar uma envelope de divinação, de fato. São memórias em ligação com a divinação. Não tem nada a ver com a questão da envelope do coração. Então é uma ligação com a divinação. E a divinação é ligação com o contato interior. Porque a divinação, na visão tradicional, é xamânica. Então é como entrar em contato com o mundo dos espíritos. É uma realidade, não é uma loucura para nós, na visão ocidental.
moderna, a divinação, o suspecto, não sei, mas são outras realidades, são outras fenomenologias. Todo o problema é que nós somos fechados. É claro que tem um perigo de ilusão. É claro. Né? Porque para uma pessoa que não entende nada, esse mundo oculto invisível pode estar a projeção de ilusões incríveis. Então, eu concordo sobre a questão das ilusões, né, do perigo. Mas não significa que não tem uma realidade. Todas as medicinas tradicionais oferecem de um jeito ou de um outro essa ligação com os mundos invisíveis. Por quê? Porque a raiz da vida e da cura é em ligação com essas dimensões. Porque o mal, a doença, é em ligação com todo esse processo de separação e de perda de informações, de conhecimentos que vêm, que é essa visão da queda, das rupturas. Então, pouco a pouco, reconstruir esses pontos dentro das níveis da realidade é o processo da cura mesmo. O problema é que nós somos com uma sociedade tão na projeção do mundo exterior que tudo é interpretado nesse sentido. Então, vocês vão fazer medicina chinesa, massagem, não sei, invocações, usar a música, não sei o quê. Para quê? Para cuidar do corpo e do ser humano psíquico. Então, nunca você vai problematizar a questão da segunda morte. Porque sempre é como melhorar o funcionamento existencial, social, do ser humano existencial. Eu não faço uma crítica desses funcionamentos, né? Porque nós precisamos de cuidar de nós, de estar o maior possível no nosso corpo, na nossa cabeça, é claro. Mas essa visão terapêutica não tem nada a ver, de um jeito fundamental, com toda a construção da globalidade na medicina esotérica, né? Na medicina, entre aspas, global, total. As pessoas falam de medicina integrativa, mas de facto do ser humano existencial. Eles falam de uma medicina global, mas de facto do ser humano existencial. Porque nunca eles vão entrar nessas outras dimensões, essas outras realidades, que fazem parte, de facto, das medicinas tradicionais. Mas tem uma ruptura do conhecimento que faz que nós somos separados. Então, tudo é em ligação com essas dimensões. E todos os sistemas médicos tradicionais oferecem esse contato com essas outras dimensões, mas que não são reconhecidas agora. Mesmo, por exemplo, eu estava professor de medicina chinesa numa universidade na França, em Paris 13, e os outros professores dessa formação estavam chineses mesmo. E, por exemplo, na China mesmo, agora, existe essa perda de conhecimento também. Na China. Porque eu perguntei, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito evidente. Os ideogramas são símbolos, são imagens, que de facto vão dar o conhecimento, a informação oculta, invisível. Então é escrito, você não faz uma improvisação de nada, é escrito. Mas o problema dos ideogramas é que eles vão entender do mesmo jeito que nós entendemos a etimologia das coisas, numa palavra. Tem um conhecimento fundamental, a etimologia de uma palavra mesmo. Mas nós entendemos. Eu vou falar de educação. Bom, então eu entendo educação. Eu não entendo que a etimologia significa nutrir, produzir, levantar. Elevar, levantar. Essa é a raiz etimológica. Então, eu vou fazer muitas interpretações da questão da educação, vou muito filosofar sobre a educação, mas eu vou perder o sentido profundo. Por quê? Porque no sentido profundo, por exemplo, a produção é uma poiesis na filosofia, na ciência da educação, na filosofia da educação. Uma poiesis e a nutrição também. A nutrição é como uma mãe vai dar o leite no filho. Né? Então, é uma produção, reprodução, que é ligada com a filosofia poiesis, que significa eu vou reproduzir o modelo, no sentido hipotético-dedutivo. E levantar, elevar,
é uma praxis que vai significar, por exemplo, são livros de praxis, o Wilhelm Meister de Goethe, o Percival de Chrétien de Troyes. São livros onde a educação é como oferecer um caminho de transformação do sujeito, a antropoformação, na disciplinalidade. Mas essa dimensão, por exemplo, é excluída da educação atual. A reprodução, os diplomas, você vai ter uma avaliação porque você entra no diploma. Mas a construção da pessoa não existe. Então, é uma educação, não? Sim, sobre o plano da poesia, a reprodução do passado, não sobre a construção da pessoa, que é um problema, que é um problema fundamental, de fato, porque toda a construção social é ligada com essa construção do conhecimento. Então, eu sou sempre na reprodução do passado, com pequenas modificações, é claro, mas, de facto, o problema é que a complexidade do mundo atual, a complexidade de tudo o que acontece em ligação com a saúde, com o meio ambiente, com a educação, com a economia, com a política, não sei, toda a destruição da natureza, tudo o que acontece, que é a crise, o perigo, eu vou falar também depois, é uma coisa, eu sou muito, muito pessimista com o futuro, vamos falar. Mas por quê? Porque é uma questão do paradigma do pensamento. Tudo é ligado ao mundo exterior. A produtividade, a economia, a rentabilidade, o mundo exterior, em permanência. Por quê? Porque nunca eu vou fazer a ligação com o que acontece no mundo, acontece dentro do meu corpo mesmo. Eu sou o mundo. Nunca eu vou perceber que a educação é também uma construção da pessoa, com uma ética, com valores interiores. Porque a dimensão interior não existe, de fato. A única interioridade é a cabeça, que não tem a ver com a interioridade, porque o consciente é um processo de separação, é a queda. Para dinamizar a consciência é que é a capacidade de separar, de discernir as coisas, fazer um discernimento. Se eu sou consciente, eu posso fazer aqui a diferença entre cada um. No inconsciente, é um processo noturno. É Gilbert Durand, regime diurno e noturno. No mundo noturno, é o mundo do inconsciente, de fato, da noite, onde eu vou fazer a integração e a ligação. Então, toda a construção atual é totalmente louca, porque eu tento de fazer com minha cabeça, com o consciente, a integração. Qual é a integração? Na pluridisciplinaridade, sim. Na interdisciplinaridade fraca, da interdisciplinaridade fraca, sim. Mas, além disso, não é possível. Porque para integrar o jeito real, nós devemos entrar em contato com a interioridade, com a antropoformação, com o mundo do inconsciente, do invisível, que faz parte de nós. Inclusive, nós decorremos 1 hora agora no processo. Nós temos mais 1 hora. Eu não sei qual que é a relação das pessoas, qual o tempo que eles vão ter de perguntar, se você quer levar para agora eles perguntarem, já que você depositou tanta coisa, se as pessoas têm pergunta, porque eu sinto aqui uma inquietação muito grande aqui já. Se eles querem fazer perguntas, e depois você continua, ou se eles preferem que você se estenda mais um pouco, e aonde que deixa o tempo para pergunta. Porque eu sinto que é visível aqui as coisas que estão comentadas. Então, não sei, acho que eu queria que você colocasse para eles isso e ver como que conduz, entendeu? Porque nós temos mais 1 hora ainda. Pode? Depois eu ligo. Como você quer? Será que ele vai usar? Eu preciso ir ao banheiro? Acho que não, né? Vamos continuar. Continuar? Como você quer. De algumas maneiras, vocês podem me interromper se você tem perguntas. Também, se eles querem o tempo que quiser de pergunta, para eu poder avisar que é um tempo que resta para perguntar, para nós criarmos uma fluidez aqui na
troca, Se né? quiser, eu ligo. Para continuar um pouco, e se você tem perguntas, podemos, claro, eu posso falar e abrir outras dimensões. O que me parece interessante também de falar em ligação com a transdisciplinaridade, que também é a ligação com a próxima encontro de se trans sobre a metafísica, é que uma das experiências, eu falo de experiência de encontros, uma das experiências que eu tive com esse eixo da transdisciplinaridade, do C-Trans, do CIRET, do meu próprio caminho pessoal, é que todas essas pessoas, em geral, são em ligação com preocupações, em ligação com um ponto muito específico. Inter e trans é a construção do ponto, vem de falar. Tem um ponto muito específico que, de facto, é um ponto, de um jeito ou de um outro, entre ciência e tradições. Ou ciência e espiritualidade. É claro para mim, o primeiro encontro com Basaraba, ele estava ligado com a tradução do Jacob Böhm aqui no Brasil. Jacob Böhm é um grande místico do século XVI, então ele tem uma preocupação espiritual. Gilbert Durand, como Henri Corbin, estavam grandes iniciados fora da maçonaria, mas em ligação também com a cavalaria. Bom, Mircea Eliade, Georges Cholem, cabalista, você percebe que todas essas pessoas vão ter preocupações entre ciência e tradição, ou ciência, espiritualidade, religião. É uma coisa que me parece é muito herético, no sentido acadêmico puro, é claro. Mas me parece uma coisa muito importante a entender. Por quê? Porque nas tradições, na espiritualidade, de um jeito ou de outro, tem essa preocupação de uma visão mais ampliada, mais global do ser humano, que não acontece na ciência. A ciência é uma visão, nós podemos falar, mas é um pouco chato, da questão da epistemologia, das metodologias. Eu posso ter slides para mostrar, se você tem vontade, senão é já publicado nos livros. Mas a ciência tem uma visão muito redutora, dentro para dinamizar todo o processo do conhecimento. Se você olha a epistemologia, a metodologia científica, é um processo de redução e de objetivação. Então, nessa dimensão, o sujeito, a metafísica, a espiritualidade não tem nada a ver. Por exemplo, na história da ciência e do conhecimento, a metafísica tive uma exclusão no fim do século XIX das universidades. Além de algumas universidades muito particulares, como a PUC, não sei, mas senão você não vai encontrar um ensinamento de metafísica agora nas universidades, porque não faz parte do clube. É claro, porque o objeto é objetivo, é concreto, é material, porque esse processo é um monismo materialista. Então, tudo é interligado com a matéria. Mesmo o conhecimento, mesmo o funcionamento cerebral. Tudo é materializado. Que sobre um plano é real. É claro que tem funcionamento cerebral, neuromediadores e todas essas coisas, isso é evidente. Mas, se você entra em contato com as pesquisas fundamentais, mesmo da neurofisiologia, tem uma limite que os pesquisadores não podem ultrapassar. Porque ele não pode ter uma maestria de todos os processos químicos neurohormonais. Ele não pode explicar a consciência ou o inconsciente, ou só os premonitórios, não sei. Porque é fora e além do objeto da ciência mesma. Então tem uma ruptura que a ciência não pode ultrapassar com sua própria metodologia. E, de facto, todas essas mudanças em ligação com a inter- e transdisciplinaridade são mudanças que tentam, de um jeito ou de um outro, de introduzir novos processos para tentar de fazer pontos, de um jeito ou de um outro. E na transdisciplinaridade,
essa questão dos conhecimentos não acadêmicos tradicionais me parece uma coisa muito importante. Certo, sobre um certo plano muito herética em ligação com a ciência, porque é contra o científico sobre um plano, então se entende. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental. Porque nós somos agora sobre um momento particular da vida, da construção da sociedade, muito, muito perigoso. Eu acho que cada um aqui vai ter a mesma visão. Eu venho de receber da França, não sei se você tive a informação aqui, uma pesquisa em ligação com a NASA, nos Estados Unidos. E a NASA, os pesquisadores da NASA falam que nossa civilização vai estar destruída daqui a 30, 40 anos. E eu tenho a certeza dessa coisa. 30, 40 anos, bom, uma parte das pessoas aqui será já morta. Eu acho que vou estar morto, por exemplo. Mas alguns jovens, não. 30, 40 anos não é 500. Por quê? Porque você sabe bem, né? O que acontece. Como uma sociedade, no plano do meio ambiente, das riquezas energéticas, do crescimento da população, das inigualdades sociais, da poluição. Bom, como vão aparecer soluções? É quase impossível. Como médico, por exemplo, um dos elementos do livro aqui, no final, é de falar da educação terapêutica, em ligação com essa visão transdisciplinar. Então, a importância do sujeito no processo terapêutico. Bom, por quê? Porque emerge essa ideia na França, no plano mesmo da ciência e da medicina, que não tem nada a ver com uma visão metafísica ou não sei o quê. É porque tem um crescimento anual, são estatísticas, de 5% das doenças crônicas. Essa é estatística. Então tem um desdobramento cada 20 anos. Bom, ok? E depois? Quem vai pagar? No sentido da sociedade. Aqui tem o SUS. Na França se chama Seguro Social. Com um sistema como aqui, universal. Você acredita que o SUS vai ter a capacidade de pagar 2 vezes mais daqui a 20 anos? Não, impossível. Na França também. Já tem um déficit muito grande, já, agora. O PIB nacional, cada país, para a saúde, é 10, 15%. Então você acredita que daqui a 20 anos será 25, 30%? É impossível. O que vai acontecer? É essa anúncia mesmo da NASA. São 2 possibilidades de destruição. Uma delas é as inigualdades sociais. As inigualdades sociais. Porque quem vai ter a capacidade de se cuidar, são pessoas que vão ter dinheiro. Mas quem são as pessoas que vão ter dinheiro? 5% da população. Porque os outros não. A criação da classe média, que é um dos grandes argumentos aqui do PT, vai cair. Porque quem paga impostos? Quem paga tudo? A classe média. Porque os ricos são fora do sistema, eles encontram soluções para estar fora. E todas as estratégias internacionais. Os pobres, as pessoas pobres, não. Então quem paga? A classe média. Então a classe média se enriquece até um ponto onde ele vai pagar e morrer. É claro. Então é uma curva de crescimento. É um artifício. Além disso, é toda a destruição das riquezas naturais, os metais raros para os computadores, não sei o quê. Porque cada um tem a vontade de beneficiar do crescimento. E o crescimento é ligado com a produção. Então, o enriquecimento de um país. Mas esses crescimentos e enriquecimentos destruem a natureza. Destrói a natureza. E as pessoas não entendem que a natureza é mesmo do corpo mesmo. Eu sou um ser da natureza. Então, pouco a pouco, é interessante porque, por exemplo, a visão
as Índias fala do Kali Yuga, né? Não sei se você o Kali Yuga é a Idade do Ferro, e de facto, nas aparências nós somos sobre um conhecimento, um poder, possibilidades fantásticas, e sobre um plano real. Sobre um outro, nós somos mais baixos na direção com a realidade da natureza. Porque são já 2, 3 mil anos que nós somos em conflito com a natureza, para vencer a natureza, porque a natureza, ao início, é perigosa. A natureza são todos os bichos, a escuridão, não sei, né? É muito perigoso. Então, como vencer a natureza? Controlar a natureza. Mas depois do século XVIII, é toda a era da industrialização. E o processo inverso. Nós temos um poder enorme de destruição da natureza. E agora, nós somos nessa destruição mesmo. E muitas informações mostram que o processo é quase irreversível.